os abolicionistas de ironizados como utopistas de gabinete. Os abolicionistas. Agora, esse livro seria bom até a gente arranjar. Se você puder, viu? É Edra, Cartas a favor da escravidão. É 160 páginas, R$18. Está acabando de ser publicado. Vale a pena a gente ver isso aí para a gente entender, né, a natureza humana, a consciência. Professor? Agora, eu queria só falar outra coisa para vocês. Nós estamos vivendo agora a época da crise, né? A minha TENEPS, o meu trabalho, bateu o recorde essa semana. Sabe por quê? Pela primeira vez nos anos todos que eu trabalho com TENEPS, faz 50 anos, eu recebi, entre muitos pedidos, com 216 pessoas. Alguém aí que pratica TENEPS já recebeu alguma listagem desse tamanho? Eu não, a minha bateu o recorde. Eu já recebi, assim, 50, 20, 30, mas agora 216 pessoas é dose, é dose. Não, é um monte de gente. 216. E outra coisa, tudo bonitinho, na ordem, numerado. É impressionante, né? Então, vocês veem que tem alguma coisa por aí, né? É aquilo que eu falo, parece que essa crise só vai terminar para 2010. E eles que ajudaram lá com 850 bilhões, na verdade, o furo é de uns 3 trilhões. Então, agora, os americanos, que ajudaram isso tudo, que afundaram todo mundo, eles sabiam, por exemplo, que tinha lá um buraco, uma bolha, que ia ser vazada a qualquer hora na questão dos imóveis, eles não ligaram para isso. Agora, é o Bush, né? É aquilo que eu falo, quando de cima está sujo, começa a sujar o de baixo. Então, tudo piora. Entende? Quando a coisa piora, o urubu de cima suja o de baixo. Você está entendendo? Por quê? Fica a anomia, o povo todo fica de qualquer maneira, começa a abusar. O Bush invadiu o Iraque, aquilo, e depois o próprio povo reelegeu o homem. Eles agora estão vendo. Agora, eu acho que isso tudo, quem tem que acertar mais são os americanos, mas eles, como diz Eduardo Said, eles vão repetir mais uma vez, não adianta porque eles não corrigem. Entende? O pensamento é difícil. Então, isso aí vai demorar. Agora, tudo indica que depois dessa, eu acho que a hegemonia americana vai cair. Nós vamos ser dirigidos agora por vários países simultaneamente. Eles lá não vão ter tanta força mais. Vamos ver o que é que esse Obama vai fazer se ele entrar lá, né? Se não matar o homem antes, né? Vamos ver como é que faz. Agora, isso é a realidade política que a gente tem que ser realista, né? Não dá para estar escondendo, nem tapeando, nem fazendo fofoquinha de ilustração ou de desenho animado. Tem que ser na realidade. Agora, gente, tudo é um problema de antagonismologia patológica que eu acabei de falar aqui, tá certo? Você quer coisa mais de esse negócio patológico desse José de Alencar? Ele escreveu uma coisa, era assim, muita platitude, muito piegas até, uma descrição bem romântica. As mocinhas ficavam taradas com aquilo. Livrinhos pequenininhos, entende? Agora, a Iracema que ficou sendo massa. Agora, veja, ele queria agradar o imperador na ocasião. A intenção era essa. Agora, vale a pena a gente ver esse livrinho aí com essas coisas, para ver aquilo que a gente tem que evitar. Você está entendendo, você? A Tânia não está aí. Eu queria ver a reação da Tânia hoje sobre o assunto, para ver se é. Agora, Antônio, você já sabia disso, do Zé de Alencar? Eu cheguei a ver uns dados deles há muitos anos sobre isso, mas agora isso aí é bom, porque estão publicando, né? Com os dados todos, vai ser interessante a gente ler. Esse aí não dá para a gente ter qualquer defesa poliânica. Não dá mesmo. Depois desses anos todos, né? Por isso que eu estou falando, eles não têm saída. Então você pode falar, não, eu combati o José de Alencar. Aí. Parece que ele tinha muita
prefeito com Machado de Assis. Teve, foi. Agora, o Zeca do Patrocínio que era o bom, né? Esse é que combateu mais o negócio a favor, porque ele era preto, né? Então, o processo da etnia, né, funcionou. Agora, a vida vai mostrando com o tempo, né, a realidade, como é que é. Então, o negócio é sério. Não é fácil. De modo que vamos estudar o problema do antagonismo negativo. Quer dizer, não tem saída para um caso desse. Ficou estigma na vida da pessoa. Olha, esses dias aconteceu um outro caso aqui. Tinha aí uma pessoa que ia publicar um livro contra o prefeito. Então, essa pessoa veio para fazer uma consulta. Você devia de entrar, e o que era, como é que eu achava? Eu falei assim, olha aqui, olha bem, porque daqui 10 anos você tem que perguntar do livro se você vai se arrepender dele depois de 10 anos. Agora, veja, isso tudo foi feito contra o prefeito, essa pessoa recebeu 1,7, parece, dos eleitores, de votos dos eleitores na eleição. Esse está liquidado do ponto de vista político. É um médico. Agora, o amigo que esteve fez a coautoria do livro com ele. Depois, me mandaram o livro pessoalmente. Publicou contra o prefeito. Agora, veja, ele, depois do fracasso da eleição desse nível, agora tudo não é fácil. É o problema do antagonismo patológico. Eu estou mostrando para vocês como é que é. Isso aí é desse ano, é agora. A pessoa que teve aí, o coautor teve aí, eu falei assim, olha, meu ponto de vista, As Amargas não. As Amargas não é o nome de um título de um livro, de um grande jornalista brasileiro. Então ele fez uma biografia, mas tirou todas as amargas, ficou só com positivo, para ele não se arrepender depois. Agora, esse livro aí contra o prefeito, é o estigma, né? Está para o resto da vida. Quer dizer, então, escrever livro, gente, é uma coisa muito séria. Num mês, a pessoa pode furar toda a vivência dela de 100 anos. E aquilo fica para sempre. Vocês estão entendendo? O caso não é fácil. A gente tem que pensar bem como é que faz. Por isso que o Antônio revê tanto o livro, dá opinião, faz resenha. Ele está certo. Eu também, às vezes, dou palpite e tal. Quanto mais a gente escutar, melhor. Esse livro aí você tem aí, né? Mostra para ele dar uma olhada dela. Antes de publicar o livro, ele já estava compondo o livro. Ele veio aqui, eu dei conta, ele não seguiu. Eu acho que ele nem vai aparecer aqui mais. E outra coisa, nós já trabalhamos com ele na questão aí da Secretaria da Cultura. Ele foi chefe da Secretaria durante a temporada. Teve comigo aí, lá embaixo, só nós dois, quietinho, me mostrou. Todo mundo aqui conhece. Ele nos ajudou até em umas coisas. Eu estou falando o coautor, não é o autor, o principal, não. Que é o... Entende? Agora, ele entrou, né? Embarcou, né? Embarcou na canoa furada. Na canoa furada. Agora, você sabe, a época de eleição é igualzinho aquele outro, nosso amigo que esteve aqui várias vezes, e que ficou preso o dia inteiro, que estava distribuindo santinho. E tem a foto dele no jornal, na segunda-feira, depois da eleição. Tem tudo lá. Então, veja, é um estigma também. É igual o dedinho do Lula. É um estigma. Fica lá. Agora, então, gente, vocês estão começando a entender a seriedade do que é o antagonismo patológico. Né? Pessoal, eu estou estudando essa condição da síndrome do ostracismo,
Sim. O estigma, ele é uma das coisas que leva muitas pessoas a entrar na síndrome do ostracismo, não é? Sim. No momento que a pessoa ela Sim, entra e naquela ela coisa fica errada. assim, desacoroçoada, né? Ela perde o elan, a motivação, ela fica sem motivação, perde o estímulo, entende? Muita coisa. Tem muita gente que entra no ostracismo por causa disso. E tem aqueles processos que hoje eles chamam aí na psicologia, do processo da a síndrome do antissocial, né? A sociofobia, né? Sociofobia, que é o nome. Então, é um negócio também. Mas qual que é o mecanismo que leva a pessoa para a sociofobia nesse caso? É porque ela não quer mais participar? Não, foi uma desilusão, uma frustração muito profunda, abrangente, que ela não vê saída para aquilo. Entende? Ela acha que não tem saída. Então, o orgulho foi amassado, massacrado. Entende? Acabou com tudo. Então, a pessoa fica contra o cosmos, né? Ela não quer saber do processo, ela fica antissocial. Agora, fica o medo, antes de mais nada, tem um medo atrás disso, às vezes. Mas depois ela fica escorraça, ela dá o contra, ela repudia. Tudo é um antagonismo também patológico. Agora, o que eu coloco isso aqui é o antidiscernimentologia, autodiscernimentologia. Falta discernimento na pessoa para ver uma coisa dela. Por exemplo, não adianta nem falar, você veja bem. Eu falei com o nosso amigo. Não adiantou nada. E eu sabia que não ia adiantar nada. Eu falei para a turma que estava lá, logo que ele saiu. Eu falei assim, não vai adiantar nada que eu falei. Eles vão publicar o livro. Agora, veja, publicar um livro desse, com um fracasso total desse, com uma coisa que é negativa, não faz, entende? É incongruente, né? Muito estranho. É esquisito. Só, o senhor colocou aqui que é a questão da notadamente do autodiscernimento quanto à autocognição evolutiva, né? Mas se a gente for pensar de fato assim, o que gera o antagonismo patológico não é justamente o processo psicossomático mesmo, né? Quase sempre é o problema do orgulho ferido. O orgulho que foi ferido com profundidade, né? Uma coisa assim, ficou sem solução. Aí dá um impasse na vida da pessoa. Ela tem que começar quase sempre, dentro daquele sonho, ela começar na estaca zero. E ela não vê jeito para isso. Agora, numa hora dessa que a gente vê que é muito boa a vida humana, dentro da série X, esse negócio dela viver sem, uma pessoa vive 100 anos, depois morre, vem outra, para poder esquecer isso aí. Então, a seriexologia, as vidas sucessivas, nesse ponto, ajuda a pessoa a esquecer. Então, é um placebo. A seriex, às vezes, é um placebo. Entende? E é um antídoto. Ajuda as pessoas. Querendo ou não. Agora, ó, uma pessoa, ela arranjar estigma é uma coisa muito fácil. Por exemplo, existe uma pessoa que ela é muito, um homem, que ele é muito louvado como artista, um pintor, etc. Ele é do Rio Grande do Sul. Ele matou uma pessoa. Eu andei estudando na ocasião que aconteceu, que ele matou uma pessoa. Eu tirei ele do meu mapa, nem leio as coisas que saem sobre ele. No entanto, o Rio Grande do Sul eles louvam esse homem, faz tudo lá que tem e tal. Entende? Para mim, um estigma desse, eu não vou perder tempo com a pessoa dela, é muito assediador demais. Não dá para estar perdendo tempo. Agora, fazer arte, assim, arte diretamente da baratrosfera, não dá, né? E tem aí os quadros dele, os quadros são até caros, tudo. A socinha patológica. Então, o antagonismo patológico é uma das observações que a pessoa tem que pesquisar para identificar o que é a socinha patológica. Professor Valdo, essa remissão dessa condição de antagonismo, Sim. mas assim, às vezes cronificado, como você colocou, você falou da bênção que é a pessoa estar na vida intrafísica para poder estar passando Tem gente, pelas por intempéries exemplo, da que se vida. desespera e muda de personalidade, muda de nome, muda de lugar. Começa tudo na estaca zero. Entende como é que é? Devido ao estigma que foi criado antes.
Agora, o que eu vejo é o seguinte, o certo é uma personalidade forte superar a situação se antagonizando, é o contrário, a isso. Então, tudo aquilo que foi feito de errado, ela vai procurar fazer corretamente. Acertar aquelas pessoas que às vezes foram prejudicadas por aquela atitude, aquela ação, aquela postura. Então, esse é o caminho mais correto. Porque eu fiquei observando isso, por exemplo, meu pai era uma pessoa muito antagônica. Assim, uma pessoa que era contra, sabe assim, então foi assim um aprendizado para nós quatro, enquanto vira para É o homem o homem do contra. Do contra. Não interessava o quê? Ele era do contra, ele brigava com todo mundo, e eu fiquei... Tem pessoa que gosta de se manter assim. E É o você que falou dá essa o gás coisa do para a orgulho, pessoa. essa coisa do orgulho, então eu vejo assim, essa coisa de manter, prevalecer a ideia. E não o totalitarismo, a autocracia. É o problema do ditador. São pessoas, geralmente, que são carrasco, tiranos, o cérebro, mas que estão totalmente deslocados, né? Muito. Então, muitos desses já foram tiranos no passado. Então eu vejo assim, com o passar... Uma outra coisa, quantas filhas ele teve? 4. Pois então, isso tudo é problema dele. Isso mostra aí, ó, vem denunciar mais outro ponto do passado dele. Se tem 4 filhos, é porque o problema maior é com o pai. E eu vejo assim, que eu era pequena, por exemplo, eu tinha 3 anos, né? Eu ia para a escola e eu não gostava de estar junto com meu pai, porque meu pai aprontava assim, ele falava coisas, eu tinha vergonha de estar junto, porque ele fazia o maior barraco, ele aprontava o maior, falava coisa inadequada, então eu sempre... Sei, agora, ó, quase sempre é uma personalidade psicopática, num caso desse, é caso mesmo de tratamento psiquiátrico. Mas é que a pessoa não chega a isso, que ela está mandando em todo mundo, ela que dirige o processo econômico-financeiro, ela que paga o leite das crianças no fim do mês. É um senhor problema. Então, é uma pessoa de traquê. Lelé da cuca. Psicopata. Lá no fundo é isso. E aí, quando você colocou, né, que aí eu fiquei pensando assim, como que a pessoa aproveita essa oportunidade de vida para poder fazer essa reciclagem, né? E eu vi que assim, ele viveu até 95 anos, quando ele dessomou agora esse ano. Agora, você sabe que a psicologia manda justamente isso. Quando você tem uma coisa, não fique encucado. Põe tudo para fora. Ele colocar tudo para fora, por isso que ele viveu muito. Agora, veja, viveu às custas do sofrimento de todo mundo. Foi difícil. Ele devia ter sido internado, tratado, tomado remédio, que ele poderia viver do mesmo jeito, com uma vida muito mais produtiva até os 95. Entende? Porque muita coisa ele não deve ter produzido desse jeito. Não. Mas Isso é inevitável, dá na cabeça. É negativo. Agora, em termos de traços conscienciais, o que você colocou, existem alguns traços, eu coloquei assim, do lado positivo é a condição do autodiscernimento para você estar atento para isso. E do lado, vamos dizer assim, negativo seria, vamos dizer assim, tudo que está ligado parece que é o ego, essa coisa do... Não, da aí é o orgulho. É o orgulho no maior orgulho mesmo, da ele pessoa, é o eixo principal. O orgulho é o filho dileto, o primogênito do egoísmo. É aquele que deriva direto do egoísmo. E assim, e qual é o meio hoje, você vê assim, didaticamente, eficaz para você... Não, é chegar na pessoa e mostrar fatos com a situação dela, fatos dela, que ela errou, e fazer uma listagem. No dia tal, às tantas horas, você fez isso, a consequência foi essa. Agora, analisa aí 10 casos desses e chega com testemunha na frente da pessoa. Você é um caso que você precisa ter pelo menos uma análise psicológica ou psiquiátrica. Joga na cara da pessoa. Esse aqui é o impacto correto. Agora, tem que estudar a pessoa, uma temporada, ver com calma. Esses casos são complexos. E outra coisa, se a pessoa tem algum poder, aquele negócio do Nordeste, poder, abre o olho com isso, que aí é mais difícil. Porque ele vai escorraçar e perseguir todo mundo. Porque quando você... Então, o ideal é sempre ir uma turma, uma equipe, pelo menos uns 3. E tem que ter um homem no lugar disso. Mesmo que seja uma mulher, deve ter um homem no lugar. Também no meio da trupe, do trio. O trio Parada Dura.
para segurar. Porque eu vejo assim, que vamos dizer assim, quando ela está nessa condição de antagonismo, ela tem todo um aparato, vamos dizer assim, de assediadores, tudo isso, né? Quer dizer, ela está nesse sentido, né? Ela está vinculada à parceria. Mas ele, geralmente, ele é tão assediador que os assediadores não chegam perto. Eles têm medo dele. Ah, Tem assediador intrafísico que o extrafísico evita. Por quê? Dois bicudos não se beijam. São antagônicos, são rivais, são competidores, são adversários. Entende? Isso tudo é um fato. Agora, ó, joga energia a favor dele. Você acha que ele está melhor? Quanto tempo faz que ele dessomou? Ele dessomou agora em março, esse ano. Pois é. Lembra que eu então vamos pôr energia cheguei a comentar nele. Com você que ele passou por um final assim de... E, vamos dizer assim, todos na minha casa... Ele ainda estava lúcido ainda ou não? Estava. Meu pai ficou lúcido até 94 Quer dizer, então, anos. que nós vamos ter que te aguentar, hein? 95 e lúcida, vocês se preparam, porque ela aí vai... Como é que vai ser? E eu tenho um histórico de longevidade na minha família de vários lados, então não sei se... Isso é que é máquina boa, tipo alemão. Né? Mas, Valdo, o negócio... Zundap. Sabe como é que não adianta. Agora, a questão é você tornar isso positivo, a longevidade positiva. Que eu vejo assim, não é só viver muito. A gente confia em você e na sua irmã. Né? É o que eu entendo, conheço mais de perto. Certo. Né? Mas, então, nesse último, assim, o que fez ele ficar mais, vamos dizer assim, defasado foi no último ano, que ele começou a ter comprometimento cerebral, já começou a ter... Mas, assim mesmo, eu fiquei boba de ver, porque ele estava muito doente, professor Valdo, e eu cheguei no hospital, agora, quando eu entrei, que eu abri a porta, ele quase sentou na cama, ele começou a rir de alegria, assim, sabe? Ele identificou pela minha energia. Ele riu, agora, assim, só me conta, ele ainda dava o contra em alguma coisa? Ainda, quando ele começava, todo mundo... Quer dizer, então, que ele honrou a posição até o final. Não, era assim, ele estava ruim, ele ficava quieto. Quando ele começava a melhorar, ele começava a implicar. Então todo mundo viu, ele melhorou, ele está bravo, já derrubou aí derrubou a casa, porque o cara voltou ao normal, a gente sabia que era o indicador que ele estava voltando ao normal. Então, quando ele começava a reclamar das coisas. Mas, enfim, eu acho que, quando você contou isso aqui, eu comecei a lembrar do perfil, né? Dessa coisa de você... Agora, uma coisa. Na sua família tem alguma poliana? Em que sentido, Valdo? Poliana. Oi? Abençoa tudo. É da turma do deixa disso. Edulcora tudo, passa chocolate, caramelo em tudo, carameliza tudo. Eu acho que, assim... Tem alguma? Não, assim, com essa característica, assim, não. Então, tá bom. Não tem. Porque, se tivesse, essa seria a mais séria do assunto, que é o que foi contra o pai, às vezes, e não conseguiu nada. Agora, eu tenho assim, por exemplo, a minha segunda irmã, por exemplo, eu tenho um irmão que é neurologista, ele é neurocirurgião. Ele é bem assim, muito parecido com meu pai. Cabeça dura, que assim, eu nunca vi igual. Ele é médico da neurologista. Neurologista, mas cabeça dura, assim. Ele tem as verdades, sabe assim, verdades fechadas, não aceita. Oi? Que a cabeça é dura. Eu chamo cabeça dura assim. Neurônio de aço. Agora, ele é ótimo no que faz, mas assim, enquanto médico, ele faz muito bem a parte cirúrgica, tudo isso, mas faz questão da personalidade se manter, né? A personalidade então a gente tem que estudar isso, né? Mas olha, uma perguntinha. À primeira vista, os fatores discriminantes entre antagonismo sadio e patológico seriam a lucidez e a cosmoética. Mas levando em consideração a limitação de nosso estágio evolutivo e o fato de algumas pessoas relacionarem o nível de lucidez e a cosmoética a nível de verdade, concluo que o fator preponderante é o abertismo consciencial, visto que, apesar das nuances evolutivas, quando admitido, isenta a pessoa das patologias ideológicas. Minha abordagem está correta? Sim, está correta. Isso pode ser aumentado, tem mais coisa aí que pode pôr. Mas está correto, sim, pelo meu ponto de vista. Nesse ponto, eu sou obrigado a falar que eu posso dar minha opinião, não é isso? Um serenão oligofrênico poderia usar
uma divisibilidade simultânea pelo qual ele utilizaria o mental soma na extrafisicalidade para controlar a sua fisicalidade e o psicossoma separado do físico? Não. O problema todo é o seguinte: ele, o tempo todo, tinha lucidez ali mantendo com aquele corpo torturado e alterado. Isso é que é importante. Agora, o modo que ele fazia isso, com os detalhes, é difícil a gente saber, né? O professor já passou por uma experiência de parateleportação? Não. Por favor, se não for pedir muito, gostaria de detalhes. Não, eu nunca passei. Ao pensar em ideias inovadoras, com frequência incômoda, me sinto desafiado por pensamentos antagônicos e não sadios, que repetem discursos dogmáticos que já ouvi aos montes. Comecei a pensar que pode ter algo de assédio aí. Se for verdade, como lidar com esses assediadores intelectualoides? Meu parapsiquismo ainda é muito fraquinho. Então, o problema seu é um só: fortalecer o seu parapsiquismo. Agora, ó, que esse negócio de ideias depende da profundidade que está abalando você, essas ideias aí que você está sentindo. Então, a primeira coisa que tem aí seria um autoassédio. Isso teria que ser estudado, não é isso? Pergunta a uma pessoa extremamente autorizada no assunto. Então, é para algum de vocês aqui. Qual a experiência mais significativa para o professor na área projeciológica? A mais significativa é a cosmoconsciência. Agora, do ponto de vista prático imediato, é a decolagem autoconsciente total. Como proceder quando as leis da sociedade são patológicas? Evitá-las, de tudo quanto é tipo. E ver as que são sadias, que são equilibradas, que são cosmoéticas. Dentro do nosso sistema democrático, para o líder conseguir algum avanço, ele deve, pelo menos, fazer vistas grossas para uma série de erros. Exemplo, as votações no Congresso Nacional. Como equilibrar esse tipo de situação? Eu acho que o problema é endurecer na posição moral da pessoa. E a pessoa ser lá dentro uma reserva moral no meio de todos aqueles. Havia um nosso amigo, que era um político lá do norte, que era assim, né? Um caso sério. Ele era muito amigo do Jaime. O senhor poderia comentar sobre Carlos Chagas André Luiz? O que é que você quer saber? Carlos Chagas, o André Luiz, um foi o outro, é uma questão de nome. Ele colocou por causa da família, que era muito conhecida, e que o filho mais sério dele era cientista do Vaticano, quer dizer, uma droga. E também, mais tarde, uma neta, neta, né? Sobrinha, mais neta, né? Que era a Linderma, que eu conheci no Rio. Ela se tornou uma baronesa, né? Na França. Então, isso aí criou um problema terrível, né? De aparecer assim, com esse negócio. Então, mexia com a monarquia, por um lado, e mexia com a igreja, por outro. Por isso, ninguém falou nada disso. Agora, eu sabia por causa da cara, né? Tem muita cara dele, da ocasião que ele viveu, aquela coisa toda. Agora, tem um caso aí que eu sempre falo aqui, que eu tive um meu professor de doenças tropicais, que a gente estudava doenças tropicais, que foi colega dele, que fez pesquisa com ele. Ele era um senhor já de idade, que deu aula para a gente de doenças tropicais. E justamente era o problema dele, porque ele, doença de Chagas, é um processo tropical. E esse professor foi colega dele. Então, ele gostava muito de falar que o Carlos Chagas gostava muito de mulher. Que ele estava lá fazendo pesquisa em cima do microscópio, viu uma mulher pela janela e saiu correndo. Ele sempre falou isso, ria. Mas esse cara também falava demais, a gente não sabe até que ponto, o nível que era isso, não. Era ele que falava que, ó, a natureza humana está toda errada. Isso aí isso era a aula dele, séria, ele falando. A natureza está tudo errada. Não souberam fazer isso, esses corpos nossos são tudo
tudo feito de qualquer maneira, assim, com pressa, sem pensar muito. Então ele fala, mas por que, professor, que o senhor fala isso? Por exemplo, se fosse comigo, já que você está perguntando, porque na nossa sala só tinha uma mulher, o resto era homem. Eu colocaria uma série de pênis assim, na barriga do homem. Então o cara já nascia com 20 pênis, era muito melhor. Você não acha? Aí um deles lá vira e fala assim para ele, escuta, como é que ia fazer para controlar? Agora é o não 17, não, agora é o 16. Aí foi uma gargalhada geral e terminou o assunto. Né? Porque ficou sem jeito, né? Não, qual que é que vai funcionar? O número 13. Então, veja, isso é coisa dos médicos. Né? Então, esses médicos mais de idade, ele era muito desbocado para as coisas todas e gostava da escatologia. Tudo ele levava por aí. Agora, ele conheceu bem o André Luiz, sim, que ele falava da personalidade, falava que realmente ele era uma cabeça e tudo, dedicado ao processo, ele fazia mesmo. O negócio da pesquisa dele era muito sério. Agora, tudo foi estudado, muita coisa foi estudada em Minas, porque também era de lá, né? Em La Sância, aquele negócio todo, foi estudado. Professor, queria voltar um pouquinho ali no caso do José de Alencar, e na listagem lá tem um item que é o 42, que é o anti-exemplarismo. A gente pode dizer que esses casos onde o livro, a obra, ela é nosográfica, é um anti-exemplarismo total, né? Anticosmoético. Tá. A gente está, dentro do PAI, lá a gente está listando, né, as obras que são nosográficas, e, enfim, colocando lá essa conceituação. Sempre é bom dar para a criançada, porque eles gostam de coisa curiosa, esses casos assim. Mostrando esses autores que erraram redondamente, caíram. Isso aí é importante. Isso ajuda também o camarada lá. Você está entendendo? Porque mostra o erro dele, aquilo abala, e vê como é que é, dá a noção. Por quê? No caso do José de Alencar, ele é muito exaltado, né, como romancista superficial, tal, romântico, aquela coisa. Então, né? É bom ver esse trafar violento dele, né, por um interesse político. Agora, você olha que, pelo jeito que ele se portava, ele era muito vaidoso, né, no processo dele de política. Você vê pelo jeito dele, como é que ficou a imagem dele, as coisas todas. E o jeito dele escrever também era bem, você está entendendo? Da hora, né? Tudo bonito, esplendente. Agora, é assim um meninão, né, escrevendo. É uma criança grande, né? Ele devia de brincar cozinhadinho quando era criança, qualquer coisa. Devia de ser desse, assim. Agora, veja, o homem não era poliana. Ele escreveu com o romantismo todo, no entanto, defendeu lá. Por quê? Estava fazendo a puxação do imperador. Então, o negócio é sério. Professor, uma preocupação. A minha pesquisa, até futuro livro, eu espero, é sobre exemplarismo. E uma das listagens que eu estou fazendo lá são casos como esse aqui do José de Alencar. Aí eu fiquei pensando se isso não geraria uma exposição, talvez excessiva. Até que ponto dá para a gente ir nesse caso, entende? Eu acho que tudo isso está ajudando os outros, porque isso é a patologia, é uma doença. A doença tem que ser mostrada. Os médicos não mostram os pacientes o que aconteceu, não ficou até célebre em determinados casos, que aconteceu com Freud, aconteceu com isso e com aquilo, aquele cara com um cano na cabeça, milhões de coisas. Isso tudo ajuda. É a cobaia. Nós somos todos cobaias uns dos outros. Existem as cobaias positivas e as negativas. As negativas também ajudam. É uma das coisas que o negativismo ajuda, você a evitar. É a vacina. Você veja, tem uma porção de vacina que é feita com veneno. Não é engraçado isso? Olha o paradoxo. Então, é uma coisa para se pensar, né? Então, o problema é você ter uma fonte bibliográfica confiável. Indiscutível. Esse caso aí, por exemplo, é indiscutível. Tem um livro inteiro, 180 páginas. Como é que é? Não tem saída. Uma obra, né? Tudo. É um caso para levar à frente, né, e mostrar, né, a realidade da situação. Agora, por exemplo, aqui, ó, antifilosofia. Eu falo de coisa muito menor dentro da antifilosofia, que são esses filósofos confusinos, que roda e não sai do mesmo lugar.
Então é por isso que eles falam que a filosofia é uma linha de conhecimento com a qual, ou sem a qual, você vive tal e qual. Quer dizer, não fede nem cheira. E muita coisa desses casos assim mas a filosofia é séria. Quando ela é correta, ela é equilibrada, a pessoa tem maturidade, ela pode ajudar sim a pessoa, porque é a sabedoria, né? É o sumo que a pessoa tirou de uma experiência correta. Isso é que seria a filosofia. Mas agora há gente muito complexa para escrever e para expor. É o caso do Adorno, que eles falam, que negócio que é mesmo. E o Kant, professor? O Kant tem coisa interessante e tem outros que não tanto, né? Tem coisa dele. Mas todos eles são sérios. Professor Valdo. Sim. Dentre essas 100, vou continuar nesse assunto, dentro dessas 100 condições que você coloca aqui, tem alguma condição que você vê que ela causa uma repercussão maior sobre as demais? Por exemplo, tem algumas ideias aqui que a gente sabe que são guarda-chuva, anticosmoética, tudo bem, mas tem alguma ideia que ressalta? Tem umas difíceis, por exemplo, antifisiologia. Essa o povo nem gosta que a gente fala. Por exemplo, a homossexualidade, o lesbianismo é antifisiologia. É um antagonismo patológico. Está lá, ó. 45. Antifisiologia, 45. Essa, por exemplo, ela pega aí milhares de pessoas. E eles não gostam nem de tocar nesse assunto. Agora, por exemplo, os anti-americanismo. É um negócio besta, né? Você ser contra uma etnia, uma coisa qualquer. Então, isso também é uma coisa muito abrangente e negativa. Tem que pensar nisso também. Agora, tem uma série, né? Porque, por exemplo, tem alguns eixos... Agora, do ponto de vista evolutivo, uma das coisas piores que tem aqui, 87, antisserenologia. Isso aí abarcou tudo. É tudo de negativo que tem. Agora, por exemplo, tem umas que eu já comecei a classificar, mas agora eu vou deixar aí para a Emi, que está aí, ó, Emi. Já teve um verbete que você não estava aí, que está lá esperando você para preencher. E tem mais esse. Você viu, né? De modo que eu confio em você. Ó, meu dedo do seu nariz. Agora, veja, tem uma série de condições. Aqui, ó, antissexualidade. Eu coloquei o celibato. Esse é o óbvio, né? Mas tem coisa muito pior, né, dentro da antissexualidade. Por exemplo, o processo lá problema das mulheres lá da África, etc. 28 países aí. Certo. Como é que fica? Não é fácil. Agora, tem uma porção de coisa, né? A antimaturidade. Eu coloquei, entre aspas, o eternamente jovem. E tem muito, até hoje, ainda tem muita gente assim. Agora, ó, o que nós estávamos falando aí, a antidemocracia está lá, a autocracia, a ditadura. São das coisas que tem aqui. Antifraternidade, o facciosismo. Antiprofissionalismo, a autocorrupção. São só alguns que eu coloquei assim, que a gente vive falando aqui, mas a AMI depois vai preencher isso tudo. E aqui é um meio de você fazer uma análise também. Quanto mais, vamos dizer assim, dessas condições a pessoa se encontra, mais patológica ela se torna em termos de condição. Agora, o problema também não é só isso, não. Isso aí, se uma pessoa estudar bem, já dá o diagnóstico. É o diagnóstico, né? Então, o processo da semiologia é atendido através dessas listagens. Agora, uma listagem de 10, isso aí é uma coisa difícil de demolir. Difícil de acabar com isso. Tem que estudar tudo. Agora, não é fácil. Agora, por exemplo, anti-GESCOM. É a gestação consciencial, o negócio nosso aqui. Agora, tem coisas... Veja se é correto o meu raciocínio, professor Valdo, por exemplo. Tem coisas que eu acho que existe um percentual que a gente tem. Um é pior, outro é maior. Vamos colocar isso aí varia infinito. Aí tem desde 5% a 500%. Isso varia. Então, eu comecei a avaliar, por exemplo, anticriatividade. Então, pode ser que eu tenha uma certa, por exemplo, uma certa condição onde eu sou mais, vamos dizer assim, preservo mais o tradicional, evito coisas novas. Né? Então, você tem um percentual disso. Agora, tem coisas que acho que compromete mais, como você colocou, por exemplo, a anti-GESCOM. Se a pessoa aí já tem um comprometimento maior, não é isso? Agora, o que é engraçado é o seguinte, muita coisa que tem aí é um estresse.
No entanto, existe o processo anti-estressante. Tá. Você está entendendo? E outra coisa, tem umas coisas muito suaves, ou aparentemente superficiais, ou meras, a aparência, ou meras condições, que são anti-estressantes, que se a pessoa toma uma atitude, ela é. Por exemplo, uma pessoa tem tendência para hipertensão, e ela se empolga com os filmes que ela vê. Essa pessoa não deve ver nunca nenhum filme de suspense, que a pressão vai subir. Você está entendendo? São coisas que a pessoa tem que ver. Então, por exemplo, uma pessoa tem a pressão alta e ela está falando com você, está assim? Ela não deve ter filme de suspense, filme desses de ação, que explode, a cada 2 minutos explode na tela alguma coisa. A pessoa não deve ver isso. Então, isso aí são coisas anti-estressantes, que é o processo. É o estresse, mas não é patológico, você está entendendo? Mas o filme é patológico. Você entendeu aí? Entendi. Então, isso tudo a gente tem que entender. Esse é o motivo que eu fiz essa série de antagonismos, para a pessoa conjugar uma coisa com outra e ver a contrastabilidade técnica, científica do assunto. Tudo tem que colocar uma contrastabilidade. Mas fala. Na página 32, o número 50, antigrupo karmologia. Você poderia ampliar? Sim. Antigrupo karmologia. Então, é aquela pessoa que eu só brinco se for do jeito que eu gosto. Senão eu não brinco, não entro na brincadeira. Já pequena pessoa é assim. Entendeu? Tem muitos hiperativos que são desse jeito. Ele só entra se é ele que manda. Se ele não liderar, ele não entra. Você entendeu? Isso é o antigrupo. Então, é a pessoa que é contra a equipe. Hoje, por exemplo, eu estava olhando a listagem que a Cristiane Ferraro fez. Nós já temos 50 equipes técnicas no Dolociclo. 50. E está tudo estudadinho, uma por uma. Por que é, de que modo que é. Muitos de vocês são essas, né? Que são os titulares dessas equipes. Né? Está tudo aí. Você quer falar? Faz favor. Página 33, anti-subhumanidade. Anti-subhumanidade. É aquela pessoa, por exemplo, que massacra e é muito cruel, por exemplo, do tratamento do cavalo, da égua, da carroça. Você está entendendo? Anti-subhumanidade. Qual que é a É a diferença? pessoa, por exemplo, que acaba com os cachorros para comer cachorro, comer gato. Do jeito que aconteceu na Argentina, do jeito que acontece na China. Então, veja, eles já nasceram contra os irmãos, primos do passado. Qual que é a diferença da anti-subhumanidade com anti-zooconvivialidade? Anti o quê? Zooconvivialidade. Anti-zooconvivialidade. Aí é o processo da pessoa que ela é contra tudo quanto é bicho. Entendeu? Não quer saber de nada. Falou em bicho, ela é contra. Seja a pulga, o leão, o cachorro ou um gatinho lindo na frente dela, ela não quer saber. Então, é a zooconvivialidade. Ele não tem, uma pessoa dessa, ela não tem a convivência com os animais subhumanos. Então, é por isso que é a zooconvivialidade. Agora, da subhumanidade, é a pessoa que é cruel com os animais. É a turma que é contra a Associação de Proteção aos Animais. Tem gente que é contra, vocês sabem disso, né? Totalmente. E outra coisa, arranjam assim tudo quanto pode para defender. Tem tanta criança que precisa de leite, vocês ficam cuidando de cachorro? É duro, né? É a vida. Professor, aqui, Sim. Rosa. Eu queria que, se fosse possível, o senhor fizesse um paralelo entre antagonismologia patológica e a síndrome da Poliana. Gostaria que o senhor descrevesse um pouco. A Poliana é o seguinte, na hora que ela exagera em ver o lado bom das coisas, ela pode ser uma cúmplice ou fazer o acumpliciamento tácito. É aquela pessoa que não
dar o contra numa hora que precisava, ela apoiou uma coisa errada. Isso pode levar a pessoa para a interpretação grupo kármica. Isso é anti. Entende? É patológico. Porque às vezes eu me sinto um pouco poliana, mas eu enxergo Tem as a hora coisas. que a gente tem que ser poliana. Mas eu tem a hora que enxergo, eu não pode combato, ser. Só que eu não vejo assim com aquela profundidade. Mas mas o alguma negócio coisa é só errada parar do e outro. Eu examinar. acho que pode ser relevado. Entendeu? Para e critique. Sim. Tem certas coisas que você começar a parar e aprofundar a análise, é difícil. É aí que você vai ver os detalhes, se vale a pena ou não. Agora, o melhor é abrir o jogo, né? Pelo menos diplomaticamente, expor para a pessoa o que está errado, ou para as pessoas, ou o ambiente. Professor, eu faço assim, eu não deixo nunca de atualizar, que a gente chama de psicologia de atualizar, mas espero sempre um momento bom para que ocorra isso, né? E também as coisas não... Por isso que eu me acho um pouco poliana, porque as coisas não funcionam para mim, eu não sinto tanto Seria bom uma coisa você perguntar para tão você forte no se isso não é emocional. uma preguiça do seu lado, uma preguiça mental. Sim. E às vezes é isso. Outra coisa, às vezes é Preguiça de ir cansaço. contra, né? Às vezes é cansaço psíquico. A pessoa está com alguma estafa. Pois é. Que bom é esse. Precisa de saber. Sei. Entendi. Então é Eu bom não sei se o senhor é tá me aprofundar entendendo. a análise, a abordagem. Veja bem, só um exemplo. Digamos assim, é uma coisa que o outro, por exemplo, fere o orgulho do outro, mexe. Comigo não mexe tanto. Eu consigo entender a pessoa como ela é, o estado em que ela se encontra, o nível. Então, para mim, pode passar. Não que eu não vá atualizar para ajudar aquela pessoa, mas às ele vezes, não me machuca muito. Pois entendeu? mas às vezes a gente precisa de ver. Você está Sim. entendendo? Por exemplo, você vê o cara, ele é o dono do cavalo, e o cavalo não quer sair ou teve alguma coisa. Então ele começa a bater no cavalo. Você vai ficar quieto? Não, lógico que eu vou defender ele na hora. Aí é que é o X, tem que ver. Mas, tipo assim, Agora, tem coisas poliana que vê pequenas. isso tudo não quer saber. Não tem nada. Ele estava ensinando para o cavalo aquilo é educação. Não, em relação até a bicho, na hora eu resolvo. Mas em relação a gente, a pessoa, mas a eu gente entendo precisa muito de ser o nível mais ainda do dela que o naquele bicho. momento, né? Pois Eu é. analiso muito o nível. Por que ela está reagindo daquela forma? A gente analisa, mas Entendeu? se ela está errada, se chegou a análise que está errada, então dá um toque, às vezes ajuda. Mas não sempre precisa ajuda. ser na hora, né? Pode ser Não, aí atualizar depende como... do contexto. Quem sou eu para falar? Vamos ver. Que Às vezes é preciso na ser hora- na hora na mesmo, hora no quente. mesmo. É no quente que funciona mais. Opa, para aí. Vamos pensar. Isso não pode ser também um pouco de medo, de aceitação das outras pessoas? Mas de eu não já querer estava se tratar? falando, se é medo, se é estafa, se é isso, se é aquilo, isso aí, a pessoa já está mais errada às vezes do que a outra. Pode ser um mecanismo de proteção, né? Mas é. Na conscienciometria, o item liderança, eu fui logo no anticonflitismo, aquela coisa do perdão, aquela coisa toda. Então, aquilo ali, eu tenho que sair desse ponto, né? De O problema é o perdoar seguinte, muito, uma né? coisa Eu boa acho que seria eu tenho você que analisar, sair por desse- exemplo, o nazismo. Estuda como é que foi o nazismo, faz um artigo contra o nazismo. Aí você já começa a ver, porque o nazismo não tem jeito de ser defendido. Quando eu mexer com a Vai pegando guerra, uma coisa vai dessa, não mexer tem alguma saída. coisa em mim, né? Pois é. Entendeu? Tá certo? Tá bom, professor. Nazismo. Tem que estudar o contrário de mim, né? Entendeu? Professor, Obrigada. eu já sou mais o contrário da Rosa, né? E aí eu, às vezes, demoro para tomar uma posição porque eu desconfio de mim. Como eu tenho Tá certo. a mania de ver as coisas erradas, né? O E às negócio é vezes eu tô vocês duas se certa. encontrar no meio. E às vezes eu tô certa, só que às vezes a minha abordagem é muito ligeira. Eu não tenho uma visão de Não, totalidade. mas Então, não às é vezes eu isso. fico Você esperando. às vezes também fala pelo jeito de você falar, às vezes mostra que você está um pouquinho irritadinha. A gente percebe. Você entra com assim, tem um timbrezinho de irritação. Isso aí é energia negativa, o povo percebe. Então você tem que... Faz igual eu.
Mata tudo, mas com bastante ternura. Ah, é difícil. Não, aí para não ficar irritada, aí eu tenho consciência disso, que eu me irrito, professor. Não pode ficar... A carne não pode estar pulando dentro de você, como diz a moça lá para mim. Só agora há pouco tempo, né, falou, teve uma aí que veio me falar. Não, fica tudo pulando dentro de mim. As coisas caem quando eu pego, tudo quer dizer. Eu entendi. O sistema nervovegetativo ficou muito todo nervosa, alterado, né? de raiva, né? Mas aí, para não falar quando eu estou com raiva, eu fico me trabalhando. Aí passou o negócio, não tem mais como falar. Muitas vezes acontece lógico, isso. né? Isso é muito difícil, sabe? Agora, então, às vezes acontece um monte de papel, coisa. O que você vai falar e lê. É, isso que me veio na ideia esses dias. Daí o Alexandre Ajuda. falou, não, isso é besteira, Escreve tu vai decorar, no papel. não Agora, vai ser fala bom. tudo bonitinho. Outra coisa, entendi. na hora que você for fazer a crítica, põe uns adjetivos. Entendi. Sempre ajuda. Eu já tive esse Suaviza, insight. entende? Que agora, ó, açúcar, sabe, sem poluir. Entendeu? Entendi. Porque eu deixo as coisas erradas acontecer, às vezes, porque eu tenho medo de mim, da minha irritação. Então eu fico tentando me trabalhar Não precisa de fazer aquele primeiro. negócio. Data vênia, falando aqui para o ínclito magistrado, eu desejaria que Vossa Excelência reconsiderasse. Então o ideal é escrever primeiro. Não pode ser assim, não. Isso aí também não dá, porque senão o negócio fica difícil. Não, mas escrever, né, dar uma memorizada Escrever naquilo é e falar bom. como que a E gente vai coloca fazer um no ou outro teatro. adjetivo. Entendi. Mas me disseram que não. Não pode isso ser é besteira, adjetivo tá? assim, fascínora, Não, entendi. truculento. Tem que ser uma coisa troglodita. Tem que ser diferente, né? Não, entendi. Mas essa ideia de escrever eu já tive. Daí me falaram, não, mas assim Agora, vai parecer muito qualquer coisa, artificial. você vai pedir uma consulta para o doutor, professor Antônio Pitaguari. Ele é doutor no assunto. Ele vai te ensinar tudo. Mas escrever é uma boa estratégia, então, né? É. Então tá. Escrever é bom. Obrigada. Escrever, reler e não E deixar a outra coisa coisa, passar. com o passar do tempo, você vai ficar doutora nas fórmulas de abordagem. Ah, beleza. Depois você escrever, Tomara porque que você eu vai fique. decorar. Fórmula de abordagem. Nós todos devemos ter fórmula de abordagem para fazer as coisas. Então eu não preciso deixar, eu não preciso esperar eu deixar de me tornar uma pessoa irritadiça para falar o que eu penso, né? Não. Ah, E outra tá. coisa, é assim que você acaba. É o tal negócio que eu estava falando. Entendi. É assim que você vai viver os 95 anos. Ah, Despeja tudo. Ah, beleza. Não Que guarda, porque senão você intoxica e você morre mais cedo. bom, que bom, precisava ouvir Despeja. isso mesmo. Agora, tem que arranjar, são os Garibaldo, né? Os caras do lixeiro, para receber tudo que a pessoa está mandando. Entende? Ah, lá, uma Garibalda. A filha é Garibalda. Mas, olha, pode falar, Juliana. Professor, essa semana lá no curso de aceleração da erudição da repreendência, a gente está estudando o Kant, o livro dele, A Crítica da Razão Pura. Sim. Aí uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, nesse livro ele definiu a questão da teoria do conhecimento, como que se dá ao conhecimento, o que é conhecimento para o homem. E uma das máximas dele é que todo conhecimento, no final das contas, se origina mesmo na experiência. Não todo conhecimento, mas a origem sempre é na experiência. No paradigma conscienciológico, a gente pode fazer essa Mas não é só ele que falou isso, extrapolação? não. Tinha muita gente que já falou. Não, sim, eu estou pegando Mas só o exemplo dele, que é mais recente, né? Agora, ó, e mais lá expressão. para os jovens, é bom você esclarecer bem o que ele escreveu, como é que foi. Porque senão vai ter o caso daquele rapaz, que eles perguntaram lá, não, mas aí é o Kant, Emmanuel Kant. Aí eu falei assim, eu sei, aquele que escreveu o Cântico dos Cânticos. Tem nada que ver. É bom esclarecer bem de onde é que veio isso. Cântico dos Cânticos, hein? Mas não sabe quem é o Kant e vai para o canto, né? Está encantoado. É um problema. Então, isso no paradigma conscienciológico também continua como única fonte de conhecimento real a questão da experiência? Não, é aquilo ali, ó. O princípio da descrença? É aquilo lá. Sim, é. Agora, é verdade. veja, eles não foram a estigmatizar esse pensamento, a colocar como fosse uma chapa, uma coisa do jeito que eu faço. Isso faltou. O senhor acha que ele não foi... Não. Não? Ele devia ter batido na mesa, colocado o negócio para valer. Agora, de qualquer maneira, ele foi um
dos 3 da época que mudaram o processo do pensamento ocidental. O Kant foi. O homem é uma cabeça. Era uma cabeça. Realmente era impressionante mesmo. Até por causa da questão da vida dele, que ele tinha uma vida bem limitada, né, o lugar que ele nasceu. Tudo. Isso. Ele era uma cabeça. Lucidez. É verdade. Nesse aspecto é verdade. Agora, quase sempre essas pessoas naquela época, como é o caso dele, era muito austero. Né? Sim, isso é aí verdade. é negativo. Porque uma pessoa muito lúcida, ela nunca vai ter uma austeridade excessiva. Então, por exemplo, o Kant, se você leu a vida dele, ele deu alguma aula para criança? Não. Mas Pois então, é isso que eu estou falando. Não, essa parte efetiva, sexual, é bastante criticada mesmo. Ele né? Ele praticamente viveu sobre o academicismo. Ele era uma árvore, uma madeira. Dava fruto sem sair do lugar ali, filho. Ele nunca viajou. Nunca viajou. Era uma árvore. É verdade. Era uma madeira vegetal, que nós chamamos. Muita coisa do ponto de vista emocional, ele era um vegetal. E do ponto de vista do paradigma consciencial, o senhor acha que vai ser necessário ser reescrito ou ser revista essa questão do conhecimento em si? Não, como se adquire? Nós estamos fazendo, né? O que a gente está fazendo? Mas de forma mais pontual? Essa reescrita já está sendo feita. O que a gente fala aqui? Ó? Teático. Pois é, não. É teático. Aqui. O princípio da descrença é teático. Sim. Não acredite em nada. Faça a sua experiência. O acreditar é uma teoria. Eu admiti. Isso é teoria. Sim. Agora, não. Eu vivenciei e vi que os fatos não são esses. Isso é a vivência. É outra coisa. A experiência. É o 99%. Agora, veja. Eu já coloquei 1% para 99%, que é para chamar a atenção. É o impacto da diferença. O gap entre 1 e 99 é muita coisa, não? Meu avô, após o infarto, mudou completamente de personalidade. E agora mantém uma postura de antagonismo contra tudo e contra todos. Parece ter perdido o gosto pela vida por não poder mais atuar como era antes do infarto, que o deixou com algumas sequelas. O que o senhor recomendaria para um caso assim? O tratamento psiquiátrico poderia ajudar? É lógico. Psicológico, psiquiátrico, tudo deve colocar com a pessoa e ver o que é. Às vezes, o processo do infarto dá alteração mesmo, até física. Precisa de fazer um exame geral, fora da especialidade da cardiologia, para ver como é que funcionam os órgãos e o sistema dele. Para examinar como é que ele é. E ver o processo de idade, condições de vida e outras coisas mais. No domingo passado, estivemos estudando a obra de Kant, Crítica da Razão Pura. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito de sua postura antagônica em relação aos seus familiares. Aí, é você que vai falar, é você que está falando lá, deve ser você que está dando aula para ela. Pois, segundo os biólogos, depois que se tornou um sério professor, não quis manter contato com sua família. Irmãs e irmãos alegando incompatibilidade intelectual. A mãe dessomou quando ele era jovem, e o pai um pouco depois. Gostaria de entender esse processo. Então, Juliana, faz favor, você quer falar aí alguma coisa? Quer dizer, ele era burraldo em matéria de grupo karma. Tá certo? E ele era inteligente em matéria de dedução. Então, realmente, assim, o que os biógrafos colocam é que depois que o pai dele faleceu, ele sustentava as irmãs, mandava dinheiro para elas a vida inteira. Ele parece que tinha uma família, ele era o 4º irmão de 7, isso é meio controverso, mas é mais ou menos uma família grande. E depois que ele se estabeleceu e as irmãs, enfim, o pai dele morreu, a família se separou, as irmãs menores foram ser criadas por outras famílias e as maiores foram trabalhar como camareiras. Ele era bastante pobre, né? Mas, com o passar do tempo, ele foi adquirindo uma posição social melhor, mas mesmo assim ele nunca mais entrou em contato com a família. Deslustrava a aura social dele. Para a época, às vezes, isso pesava demais. O que parece que ele referiu é que tinha um desnível intelectual muito grande entre as irmãs e ele, e não tinha ambiente. Mas o problema é que ele não falou que o orgulho dele era grande demais. Pode ser, é uma hipótese. Agora, veja, se ele era assim, com os próprios irmãos, pensa o resto da humanidade. Sim. Ele era, portanto, uma pessoa desumana. Tá certo?
Totalmente. Ele tinha a antifraternidade, ele não tinha fraternidade. É verdade, nesse aspecto. Inclusive, ele também... Hein? Inclusive, ele também dizia que ele não tinha amigos também. É. E a única manifestação assim emocional, mas assim que tem descrita dele, foi quando ele leu o Rousseau, que ele realmente ficou bastante abalado. Ele tinha uma rotina bastante rígida, saiu da rotina dele. Parece que foi uma das únicas vezes na vida que viram ele chorando, inclusive. Diz que foi bastante impactante. E às vezes também é porque o cara está cansado, chega a um ponto que supita, passa da conta e extravasa aquilo, dá uma crise. Eu gostaria de saber como foi o processo da dessoma de Carl Chag e a transferência da personalidade para André Luiz. Olha, eu não sei. O negócio é que existe a coisa, né? O problema deve ter acontecido, porque só pode ter sido. Eu não sei, I'm sorry. O senhor comentou em uma tertúlia passada que, de certo modo, e conforme fosse usado o cabelo da mulher, poderia até inibir ou proteger contra assediadores, devido ao mesmo cobrir o chakra nucal. No caso do homem que tem muitos pelos pelo corpo, isso também se verifica? Ou a grande quantidade de pelo é devido a outro fator? Qual, por exemplo? Não, a coisa mais séria é o seguinte. Uma pessoa que tem pelo demais, ele é hipertricótico. Agora, isso aí precisa ver. Conforme o caso, se a pessoa é macroesplâncnica, é pícnica, ela é retaca, pode ser um processo suprarrenálico, que era o caso, por exemplo, de Chico Xavier. Isso tudo tem um problema hormonal e a condição daquele biótipo, ou da biotipologia da pessoa. Isso aí tem que examinar e ver aquele caso, como é que é a situação. Agora, do ponto de vista de proteção, o que eu quero dizer não é isso, não. Olha aqui. Olha a minha barba. A minha barba é espessa. Ela não tem buraco, não tem coisa branca, não tem nada. E, ó, é tudo assim. Tudo aqui. Então, veja, aqui, ó, é laringo chakra. Então, isso aqui está contíguo, está junto do processo do laringo chakra. Então, esse problema aqui, até um certo ponto, é como se fosse antena energética, como se fosse derivado do laringo chakra. É um problema que a pessoa tem. Agora, o que se passa? Eu sou uma pessoa que falo a vida inteira, por causa do processo de dar aula, debate, essa situação toda. A hora que eu coloquei, vocês veem que de vez em quando eu começo a falar que minha voz está mais rouca, por causa da minha idade já. E são os problemas da glote, outras coisas mais que tem, os pilares da glote. Agora, eu, para a minha idade, quando eu fiz 70 anos, eu examinei. O homem lá falou, não, está ótimo. Só do seu lado direito que está começando uma calcificação. Para a sua idade, você pode sério. Então ele virou para o Hernandes, que estava lá, e eu com a boca aberta, porque não podia fechar, né? E ele examinando, daí a gente vendo um negócio na televisão, ele falou assim, ele não deve falar nada, né? Ele falou assim, não, fala o tempo todo. E por aí, quer dizer, todo dia, entende? Agora, então, vocês vejam que o problema aqui, no meu caso, esse processo da barba tem ajudado, até um certo ponto. Agora, isso é um princípio, ou é uma hipótese muito antiga, secular, em matéria de parapsiquismo sobre chakra. Que o processo, quem tem muita barba, se puder colocar, que isso defende o processo da fala. Agora, a barba tem uns inconvenientes seríssimos nela, né? Primeira coisa, a pessoa não adianta ter muita barba, é preciso ter muita testosterona, o homem, para aguentar a barba. Porque a maioria não está usando a barba. Você fica diferente, você cria um tipo. Esse tipo é estigmatizante. Então, isso a pessoa tem que saber como é que é. Agora, a minha barba, a primeira coisa que você tem que fazer foi o que eu estudei em Hollywood. É ter uma barba adequada. Por exemplo, a minha, mais ou menos certinha, ela não é tão exagerada, mas ela é veneranda, ela é grande. Eu, às vezes, deixo até um pouco mais. Mas outra coisa, ela não é amarela, igual de gente que não cuida, que não toma banho. Ela não é amarelada de gente que fuma. Ela é branquinha. Você está entendendo? Então, isso é outra coisa. Isso aí exige. Agora, outra coisa. Existe aí um fator muito positivo que é bom a gente clarear para a pessoa, que é o seguinte.
É muito melhor você ter uma barba do que estar limpando o seu rosto todo dia, que eu acho uma burrice danada. Eu acho o homem que corta a barba todo dia pior do que a mulher que eles vivem rindo dela aí, porque depila. Depila debaixo do braço, qualquer coisa. Homem é muito pior, mano. Todo dia. Como é que é isso? E eu acho isso uma perda de tempo danada. Afinal de contas, isso é da fisiologia. Se nasceu assim, é para ficar desse jeito. Por que é que está cortando? Eu não estou vendo jeito nisso. Agora, hoje, eles gostam de depilar tudo, né? Chega aquele cara que está com o peito tudo bonitinho. Se deixar crescer, fica preto. Você está entendendo? Moço, está preto, tudo, de tanto pelo. Agora, veja, tem mulher que se apaixona pelo homem pelo peito preto, cheio de cabelo, de pelo. Isso é uma das coisas sexuais mais sérias para a mulher. Isso eu estudei. Tem autor que já estudou isso, estudei. E outra coisa, há um percentual muito pequeno de mulher que não gosta de homem que tem pelo. Então, os pelos que são mais perseguidos são os das costas. Esse quando tem demais. Eu não tenho muito esse, não. Entende? Mas esse aqui é o que as mulheres reclamam mais. Porque parece macaco. É a hora que parece macaco, é esse das costas. Então, a pessoa olha de trás, o homem está pelado, está cheio de cabelo, é uma camisa de pullover. É um pullover. Entende? Então, isso tudo a gente tem que ver. Agora, na questão da mulher, a hora que ela tem cabelo demais aqui atrás, o chakra nucal é justamente por aí. Então, veja, às vezes, se deixar, está mexendo com as energias através do pelo dos cabelos da cabeça. Então, deve ter também algum processo nesse. Por quê? E é esse chakra nucal que é o principal para o desenvolvimento inicial do parapsiquismo. A maioria sente assédio através disso. Então, por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim, não, eu às vezes estou num lugar ou qualquer coisa e sinto uma coisa na minha nuca. É aqui, ó. Pode estar certo que isso é assédio. Isso aí é fator patognomônico, isso é definitivo. 99% é assédio. Pode olhar. Isso então é batata. Não tem saída. Então, é uma coisa para se estudar em matéria de chakra, cabelo, pele. Uma outra coisa. O pelo está na pele, tá certo? Vem da epiderme, da derme, aquele negócio todo, nasce aí. E é justamente a pele que é o que exterioriza o processo maior de tudo quanto é processo de energia do corpo. Aquilo vem, aquilo sai, aquilo vem à tona, vem a furo, aquilo é o repuxo que vem para fora. Então, é uma coisa séria também. Agora, outra pergunta. Ontem passei o dia com minha avó de 96 anos. É hoje, hein? Ó, 95 é igual a 96. Fiquei perplexa o quanto ela tem mágoa, ódio e antagonismo. A maior parte do tempo rumina coisas que não têm lógica. É alemã legítima, pois guarda dinheiro debaixo do colchão e conta todo dia. Exteriorizei as milhões de energias. A dica foi conseguir que ela mesma encaminhe em vida o que gostaria de fazer com seus pertences, pois é muito apegada. Alguma outra dica para ajudá-la a não dessomar tão ressentida e presa à matéria? Olha, o jeito aí é arranjar exemplos de pessoas que possam, perante ela dá valor para essas pessoas, e exemplo de pessoas boas, bons exemplos que a pessoa fez, de fraternidade, de entendimento, os heróis, por exemplo, que ajudaram as pessoas. Falar nela, por exemplo, sobre Gandhi, que conseguiu libertar a Índia dos ingleses através da não violência, uma coisa assim. Usar umas coisas que sejam positivas contra o problema. E dizer para ela as coisas negativas, dizer, ó, ô vovó, a senhora está parecendo gente nazista, que matou aqueles montes de judeus, que teve o Holocausto. Como é que fica tudo aquilo? Olha os campos de concentração. Vamos examinar isso. É uma saída, né? É o jeito. Às vezes vale a pena falar. Agora, procura sim falar com ela, depois que ela dormiu bastante, numa manhã bem bonita, leva ela para debaixo de uma árvore e mostra a beleza da natureza. Agora, por exemplo, nós estamos assim, na primavera, leva para ela um lugar que tenha flores, mostra para ela e fala ali. Olha, vovó, vamos ver as coisas bonitas que tem na Terra, nem tudo é ruim. Se quiser também, leva lá a chanson de Matan, né?
do nosso amigo Elgar, para ver como é que fica a coisa, às vezes ajuda. Outra coisa, o que fazer quando determinados componentes do seu grupo karma mais próximo são contra a conscienciologia e contra você por não seguir as suas religiões? O que fazer pelas consciências que enxergam a conscienciologia ao modo de uma religião diferente? A primeira coisa, não briga com ninguém e abençoa todo mundo e não queira convencer essas pessoas sobre a conscienciologia. Deixa que cada um tenha liberdade. Agora, o que se passa? Mostre para essa pessoa o que é que a conscienciologia já fez de bom para você. O modo da sua conduta, o jeito de você dar o exemplo, a opinião que você dá numa hora séria. Isso vai mostrar o que é a conscienciologia. Então você fala, olha, nesse caso aí, eu sou favorável a isso. E mostra maturidade. A hora que você mostrar maturidade, fala assim, ó, foi a conscienciologia que me deu essa ideia. Vocês combatem tanto, mas veja. Agora, sobre religião. Religião é dizer para a pessoa o seguinte, olha, quando tiver uma chance, né? Existem muitas vidas. Em todas essas vidas, se a religião já tivesse resolvido, já teria resolvido as coisas todas. As guerras todas que tem aí, tem uma religião atrás. Então, isso aí não é o ideal. Agora, a religião é sectária. Ela é facciosa. Nós temos que ser da fraternidade. Nós somos irmãos de todo mundo. Como é que fica isso? Agora, fizeram uma religião baseada em Cristo, chama cristianismo. E ele falou para a gente amar todo mundo, aquele negócio todo. Mas eles amam todo mundo? Tem briga de tudo quanto é jeito. Tem um cara que aparece, que parece que é o rei, que está na terra, chama Papa. Fala umas coisas dessas. E outra coisa, vê qual que é a religião da pessoa, que toda religião a linha de conhecimento tem mais ponto frágil, de vida dogmática. Então o problema é acabar com a religião também com calma, com palavras bonitinhas, mas tudo correto, em cima os is, com os pingos dos is, e mostrar essa realidade, às vezes dá certo. O professor pode falar mais sobre a técnica da reflexão diária. A reflexão diária é o seguinte, você arranja um horário mais específico que você tenha tempo. Vai para um lugar isolado e começa a pensar nas coisas. Agora, o ideal, principalmente no início, é não anotar nada. Só depois que começar a aparecer ideias, daí uns dias ou semanas, que você já começou a saber pensar melhor, que você deve anotar. Aí você põe um laptop na frente e começa a fazer a reflexão com o laptop. Qualquer coisa você escreve lá. Aí já mudou de figura. Agora, o que é que eu estou falando na hora que eu digo que a pessoa, por exemplo, quando a pessoa está perguntando para fazer como é a técnica da reflexão diária, mostra que ela não tem reflexão. Entende? Agora, a hora que ela começar a ter reflexão, ela já pode usar o laptop, que isso vai ajudá-la demais. Vale a pena. De modo que, de modo geral, é isso, arranjar um local mais ou menos tranquilo, com calma, e pensar nos problemas básicos, fundamentais que a pessoa tem nesse período evolutivo dela, na vida que ela tem. Quase sempre nós temos alguma coisa que está lá sem solução, é um impasse, é um dilema, é um processo ainda crítico que não foi resolvido, é um labirinto de pensamento que a pessoa não sabe. Então ela começa a pensar e faz a contrastabilidade, quer dizer, faz o cotejo, a associação de ideias, diz com aquilo, diz com aquilo, diz com aquilo, e vai indo. Aquilo ali melhora o processo dela pensar. Agora, ó, a melhor coisa que tem para isso é fazer o estado vibracional antes, durante e depois. Porque com isso a pessoa pode receber intuição, inspiração de um amparador extrafísico de função, que isso pode clarear mais e fazer o abertismo consciencial dela mais depressa. De modo que vale a pena pensar por aí. Essa aqui é a técnica. Pode falar. Número 33, a página. Número 85, antirressexologia. 85 é antirressexologia. Sim, é a sua área. O que você quer? Eu acho que eu não preciso te explicar. Você sabe o que é antirressexo? Não, mas assim, o senhor poderia clarear um pouco mais a questão da antirressex? Antirressex é o seguinte, são as pessoas
que acham que já estão realizadas na vida. E essas não precisam de fazer renovação nenhuma. Olha, ela pode ser de idade e ela precisa de fazer renovação. Eu, por exemplo, eu explico uma coisa que não tem contradição nenhuma com isso. Eu digo o seguinte, olha, certas coisas minhas, eu não preciso mais de me defender e nem estar expondo o que eu sou. Quem quis já admitiu, quem não quis já deu contra, e fim de papo. Agora, não sou dono da verdade, nem sou cura-tudo. A panaceia, você está entendendo como é que é? Então, veja, isso aí é uma coisa. Agora, veja, observa como eu também sou aberto para as renovações, para as reciclagens. Entende? Mas o que eu quero dizer é o amonte, o acervo, a bagagem. É o problema que eu chamo do processo de você fazer primeiro para depois falar. Chama-se verbação. Então, por exemplo, as coisas que eu falo aqui, eu já fiz uma opção de coisa nesse sentido. Quem quiser admitir, já viu. A situação toda é essa, e a situação está aí. Outra coisa, as minhas maiores provas do que eu já fiz são vocês. Pensa bem nisso. Mas veja, eu sou favorável à ideia nova todo dia. Os próprios verbetes, eu escrevo e fico pedindo auxílio aqui de todo mundo para fazer. Hoje mesmo eu falei sobre a minha aí, 2 verbetes para ela preencher, etc. Tal. A gente admite as achegas, admite as inclusões, as renovações, as ideias novas. Nós estamos preparados para o que der e vier. Agora, a antirreflexologia, a pessoa dá o contra nisso peremptoriamente. Ela tem um apriorismo que ela está estagnada, ela é conservantista, ela é conservadora. Ela, então, está congelada, ela parou no tempo, e ela não quer saber daquilo. E ela dogmatiza dentro daquilo, então. Às vezes ela é interiorota, ela não quer saber de nada que seja novo. Você entendeu? Então, ela é neofóbica. Ela não é neofílica. Não gosta de nada nosso. E outra coisa, a pessoa tem raiva dos outros, da turma que vai lá. E outra coisa, muitos desses são contra mim, porque acham que eu que sou culpado. Ah, meu filho mudou a cabeça por causa disso. Só porque o filho começou a falar umas verdades para o pai, ele fica danado da vida. O cara, com uma idade, advogado de porta de cadeia, ficou danado. Então, esse mandou crítica contra mim, para minha casa, mandou para o ministro da Justiça, tudo com o meu nome. Ainda falava assim, o grupo Valdo Vieira, o meu nome, citado, tudo quanto é jeito. Agora, é lógico, eu nunca recebi nada do Ministério da Justiça, nem nada sobre isso, porque eles devem receber esse povo doido assim, você já pensou? Milhares de tudo quanto é reclamação deve estar lá para o Ministério da Justiça. Professor Valdo. E as pessoas já sabem o nível da treslouquidão da pessoa, né? Da loucura. Né? O pessoal da Invex passou nesse final de semana aquele filme Juventude. Sim. Acho que foi. E acho que esse filme você parece que tinha indicado. Foi eu que indiquei, porque a turma não conhecia. Isso. E eu estava tentando fazer uma conexão com essa ideia de ressexo, porque no filme tem a moça, ela demora para poder cair a ficha que ela tem que fazer uma mudança. É um caso que você pode colocar em termos de anti-ressexo, vamos dizer assim, a condição dela? Até um certo ponto. Qual é o ponto importante? Porque assim, a gente estava discutindo isso sobre o ponto de vista da Invex, né? Porque ela tem a vivência dela anterior, e aí depois, quando ela recebe aquele diário, é que provoca toda... Ela começa a questionar. Tem coisa difícil, né? A pessoa custa admitir, né? E outra coisa, era a moça, não era? Então, você fala em termos de idade. Você moça pessoa... tem que dar desconto em tudo. Agora, quando é de idade, não dá para dar mais desconto. Mas não é um agravante na condição dela? Por exemplo, é tão resistente assim? Não? A pessoa, por exemplo, toda vez que é assim, ela é endurecida, é empederdida, recalcitra. Essa é burra, né? A maior ignorância, já falei aqui milhares de vezes, vou repetir mais uma, é a teimosia. Seja ela de jovem, de meia-idade ou de idoso. Essa não tem jeito. Agora, esse filme que quando você aponta esse filme, qual é o ponto importante que você viu em termos evolutivos? Qual o problema do amor natural, da afetividade espontânea, da adolescência e da juventude. Eu quero dizer para vocês que lá, na Holoteca, tem os 2 filmes lá, tem cópia deles, viu? Cópia que eu estou falando, quer dizer, uma outra
outro exemplar de cada um deles. Esse e a história do Sócrates também, que eu falei que seria bom a turma ver. A história do Sócrates é um filme maior, é mais longo. Vale a pena também ver. Agora, de modo geral, como é que foi a reação da meninada com o filme? Como é que foi? Foi muito bom. O pessoal discutiu bastante. Quer falar alguma coisa assim? O pessoal gostou, achou que o filme foi bem assim impactante no sentido dessa questão da reflexão que às vezes falta na juventude. O filme é uma obra-prima muito bem feito do Bergman, quando ele estava começando. Foi a primeira obra-prima que o cara fez. Você sabe que esse cara foi um dos maiores cineastas de todos os tempos. Sim. Agora, ele estava começando quando ele começou com isso. Então, por isso que tem aquela espontaneidade, o modo de apresentar, as coisas que tem. Que o filme é pobre em matéria de condições de cenário, de coisa. Sim, sim. Mas é bem natural. Essa natureza, né, espontânea, isso aí é interessante também como cenário do filme para fazer. Por isso que eu falei que seria interessante a meninada ver. Sim. E a maioria aí não conhece nada desse filme, porque ele saiu numa certa época, muito antes de vocês, e outra coisa, ele não teve muita repercussão aqui no Brasil. Entende? Esse é dos filmes tais, dos tais que eu andei comprando, que eu comprei 62 em Belo Horizonte. Porque filme eu já estudei muito na minha vida, né? Eu já vi milhares de filmes. Eu conheço alguma coisa. Isso aí eu não preciso de usar aquela minha expressão, né? Esse aí eu tenho alguma competência para falar alguma coisa. Foi o primeiro que nós fizemos, aí nós já estamos querendo fazer o próximo do Sócrates, o pessoal já até perguntou quem participou. Pois se quiser tem outro exemplar também lá na Holoteca. Tá? Eu entreguei lá ontem, mais 2 que estavam emprestados. Tá certo? Ok. Tem os 2 filmes. Nós tivemos 30 participantes nesse filme. Até a sala ficou apertada. Então... Agora, o Sócrates seria bom também as pessoas de idade lá, não ficar só com vocês, para ver entre reciclante, viu? A turma de reciclante e de inversor. Estudar o processo de Sócrates. Professor, a gente tem feito bastante esse movimento de integrar a questão assim da pesquisa da técnica evolutiva, da INVEX, trazer todo o pessoal, porque a gente observa que realmente, na discussão da INVEX, quem tem mais experiência de vida consegue discutir até num nível melhor para ajudar quem tem menos experiência de vida. Né? Porque o entendimento da INVEX é mais fácil para quem é muito bom você ver, vamos dizer, o cotoveloma da pessoa, da reciclagem, e as bobagens que ela explica para o jovem não cometer. Olha o fulano, olha o outro, olha como é que é. Então é muito bom ter reciclante nisso. Eu sempre falei que os inversores devem ter contato com os reciclantes, e os reciclantes devem ter contato com os inversores. Agora, o que evita mais aí, que é patológico, são os reciclantes, principalmente as mulheres, que evitam os, inversores, as inversoras. Devido àquele processo da mulher de 50 anos que quer liquidar e degolar a mulher de 25. E isso é um processo internacional. Isso tem que ser visto, né? Professor, só uma pergunta, ainda ficando naquela questão da reflexão. Eu tenho dificuldade com reflexão. E uma dúvida que eu tenho é se, no momento da reflexão, vale a pena anotar, ou se vale a pena ficar... no ficar... início não deve, não. Você tem que refletir bastante e conservar a memória daquilo que você concluiu pela sua reflexão. Porque tem muita coisa que a gente não junta as pontas. É através da reflexão que você junta. Então, pega aquele assunto isolado e começa a debater tudo, estudar tudo, o que é que tem a relação daquilo com as outras coisas. Esse é o caminho. Agora, depois que você firmar e já ter pelo menos alguma técnica pessoal de recolhimento íntimo e uma reflexão profunda, aí seria bom você já fazer uma reflexão com o laptop na frente. É por aí. Entendi. Tá certo? No mínimo 1 hora, qual que seria a indicação? Aí você vê o que é que você aguenta. Tem gente que não aguenta de modo algum. Tem outros que aguentam. E a maioria, às vezes, começa a dormir. Aí está errado. Precisa ver o que acontece com a pessoa. Então, às vezes, o ideal é o seguinte. Você levanta, come alguma coisa e vai fazer reflexão. Pronto, aí você não vai dormir. Entende? Aí ajuda. Não pode comer muito, não, porque senão a pessoa vai acabar dormindo de novo.
O professor conhece a obra de Emily Bronte, em especial O Morro dos Ventos Ventos? Yes. O que tem? Quem é que não conhece O Morro dos Ventos Ventos? Que é o processo lá dos americanos, aquela situação toda, vida dura. Scarlett O'Hara, né? É o cara que usava dentadura e que beijava as moças todas, que tinham um bigodinho. Não é isso? Pois é, mas o Vento Levou também. Mas agora, tem um deles que é esse, o Morro dos Ventos Vivantes, é aquele que tem um morro que a pessoa sobe. Aí então tem. Então aparece os negócios. Como é que chama lá o cara? Hatch, como é que é? Hatchcliffe, né? Hatch. O negócio todo é por aí. Esses são os morros. Agora existe um outro morro. É aquele, como é que é? O morro... Não, Uma Noite no Monte Calvo. Vocês já ouviram esse? Esse é que é o melhor. De vez em quando aparece essa música nos filmes, que é a música do Monte Calvo. Então, é o morro mesmo, com vento, mas é perfeito. Então, vários desses filmes usam Uma Noite no Monte Calvo. Você já viu essa música, não já? É isso aí. Agora, esses são os montes. Agora não sei por que a pessoa perguntou. Tem alguma coisa, será? Deve gostar do filme, deve ser alguma coisa nisso. Olha, existe também uma outra coisa de morro que é bom a gente esclarecer. Na época da guerra, eles perguntavam para o rapaz, então, como é que vai ser o processo da guerra com você, a situação? Vai assim, ou mato ou morro. Então a pessoa ia fugir para não servir o exército. Então, ou ela ia para o mato ou ia subir para o morro, para sumir. Entendeu? Aí o povo pensava que, não, eu vou matar ou vou morrer. Mas não é, era mato ou morro. Era o bosque ou a montanha. Vamos fugir. Isso é o desertor que ele estava chamando. Então, o desertor é o mato ou morro, tá certo? Agora aqui. Já faz algum tempo que tem tentado terminar o meu namoro. Mas quando toco no assunto, minha namorada começa a chorar e eu fico com medo que ela faça alguma besteira caso eu termine. O que fazer? Eu conquistei o amor dela. Agora eu me sinto responsável por essa conquista. Entretanto, eu não amo. E outra coisa, pois aqui até com amo ela. Então, quer dizer um negócio... Olha, o jeito aí é o seguinte, você tem que se adaptar à situação do jeito que está aí. E outra coisa, qualquer coisa, leva para um psicólogo, né? Vamos examinar os dois, faz aí uma psicologia de casal, às vezes ajeita uma terapia de casal, isso às vezes pode ajudar, não pode? O negócio é fazer força. Poderia dar sua opinião sobre o ponto fundamental para um conscienciólogo contribuir para a reurbanização extrafísica sobre o conflito entre judeus e nazistas? Olha, o problema todo não é fácil, tudo isso aí. O negócio da Segunda Guerra é terrível. Uma das piores coisas que aconteceram realmente no século XX foi o processo do Holocausto. Então, é uma coisa para se pensar. Agora, o que é que opinião que a gente vai dar? Isso aí está tão óbvio, a coisa é tão clara. O processo é, toda guerra é anticosmoética, toda tortura é loucura, toda perseguição e campo de concentração do jeito que foi feito é uma crueldade que não dá nem para a gente avaliar direito o que acontece. Então, o problema todo é esse. Agora, vamos ver o que acontece daqui para frente. Uma outra coisa, teve muita gente que analisou, por exemplo, os judeus na época do Ariel Sharon, que eu falei aqui, que eles achavam que ele estava mais nazista do que os nazistas, depois que a guerra acabou, né? Então, isso tudo tem que ver. E outra coisa, os judeus gostam da pena de talião, que é a represália, é a vingança. É tanto que eles perseguiram e estão perseguindo nazistas até hoje. A guerra acabou em 45, tem mais de 60 anos, ainda tem nazista que está sendo perseguido até hoje. Estão procurando os nazistas, para ver se o cara ainda está vivo. A maioria já morreu. Às vezes encontra o cara que está com mais de 80 anos, tudo, entregas baratas, já não está nem falando direito. Pois é, o judeu, o problema é sério. Agora,
Olá, professor, desde Madrid. Opa, então é de Madrid isso aqui. Como trabalhar com os antagonismos científicos originados da academia tradicional europeia em relação a nossos conhecimentos produzidos em la Concienciologia? Saluda a todos os amigos. É o Sérgio Martínez. Ele está em Madrid. Tá certo? Agora, ele está querendo saber os antagonismos científicos originados da academia. Ele deve estar enfrentando isso lá, porque ele foi lá para ver umas coisas disso. Então, o problema é falar com a Laura para dar uns conselhos para ele, né? Via internet, através de e-mail. É o jeito de mandar umas coisas para ele e ver o que faz. Agora, lá é o seguinte, é muito conservantismo. Vocês têm que lembrar que ele foi escolher a Espanha, ele está perdido, porque lá tem, além da Igreja Católica, tem um processo muito sério que é o rei, com a situação toda da monarquia até hoje. E outra coisa muito séria, eles já começaram a sentir todo o problema da crise econômica mundial na Espanha. Já está saindo nos jornais o que é que está acontecendo, já está tendo problema. Então é um caso. Ele tem que examinar, né? Pois quando ele chegar, a gente pergunta para ele o que ele andou fazendo. Agora, não queira mudar a monarquia, que não tem jeito. Isso aí está muito estratificado ainda lá na Espanha, é muito difícil. Mas então... o fato dos homens culturalmente cortar o cabelo curtinho, isso aí, assim, em termos de chácara nucal, tem uma vulnerabilidade maior? Como olha, é precisa de ver, né, a pessoa, como é que é, de que modo que é. Não né? tem a ver. Eu não sei, isso aí nunca foi feito um estudo mais aprofundado, tudo é coisa para ser feito. Eu acho que com o passar do tempo, muita gente vai fazer. E outra coisa também, deixar o cabelo crescer nesse caso, às vezes pode ajudar. Agora, em relação à questão da... a pessoa que ela tem esse posicionamento antagônico, isso necessariamente vai levar a um autoassédio, né? E vai. A pessoa pode ser considerada, de certa forma, um assediador, né? É. Porque se ela teve um antagonismo... Se ela está sempre contra, que é o homem que não toma sal de fruta eno. Antigamente o comercial era esse, o homem do contra. Entende? É a pessoa do contra. Não toma sal de fruta eno. Que a fixação desse... Por causa do processo da má digestão. Né? Então, o cara que está com má digestão é mal-humorado, mexe no fígado, ele tem uma hepatopatia, alguma coisa nesse sentido. Então, ele não toma sal de fruta. Sal de fruta era para compensar o problema da má digestão ou indigestão. Entende? Então, o processo era esse. Por isso que é o homem do contra. Eu sou do contra. Tem muito disso. Né? É onde ele está lá. Sou do contra. Mas fala. Professor, tem uma questão aqui sobre a Invex. Nos 700 experimentos, o professor publicou lá as metas do inversor aos 40 anos de idade. E para a gente considerar que a pessoa atingiu com sucesso a técnica da Invex, ela teria então que mais ou menos aos 40 anos ter passado por todas aquelas etapas ou não? Não, aí você pergunta para a pessoa. Eu estou dando lá uma dica, né? A pessoa vê o que ela conseguiu na vida. Agora, tem os processos. Uma pessoa, por exemplo, aos 26, ela alcança a maturidade biológica. Se ela faz TENEPS durante 20 anos, aos 46, ela pode entrar numa OFIEX. Ela vai ter um OFIEX. Se ela tem um OFIEX, às vezes, ela já alcançou o nível de dispersidade. Por isso que é que eu estabeleci. Se você for pensar bem, 46 está bem lógico. É bem factível, é possível. Na prática, não é isso? O problema é ver. Agora, tem lá um dos itens, pelo que eu me lembro, é a entrevista com o Serenão, né? E quando o professor colocou a entrevista com o Serenão, era uma entrevista, ou seja, lucidamente a pessoa se projeta, encontra o Serenão, conversa com ele, volta, registra tudo. Essa seria a situação lá da meta. É o ideal. Isso é o ideal. Agora, se ele conseguir encontrar isso ali, perto da oficina de sorvete, é outra situação. Aí convida o Serenão para tomar um sorvetinho, uma coisa e tal. Entende? Aí ele vai falar, não, eu não tomo sorvete, porque eu preciso de usar muito os pilares da glote, etc., tal, laringe chakra, então não dá certo. Então eu falo, não, mas vamos lá, que lá tem água também, ao natural, tal.
E você pode comer alguma coisa, tem umas coisas boas. Aí ele fala assim, não, mas olha, tem aqui um doce muito bom. Não, esse eu não posso porque eu sou diabético. Não, mas lá tem umas coisas, tem umas rosquinhas, uma coisinha e tal. Sempre vai ter uma saída, né? Professor, é um experimento, né? 700 experimentos. Então, o professor passou por essas experiências mais ou menos aos 40 anos de idade? No seu caso de o meu negócio foi antes. Foi antes. Aquilo lá eu calculei pela biologia, né? É o processo da idade, a parte cronológica, biológica da pessoa. Eu fiz essas coisas, até a opção de coisa minha, que é tudo antes. Mas eu não posso falar para os outros para fazer isso. A pessoa chega aqui com 42 anos, eu vou pedir para fazer isso, não tem mais jeito. Já passou, né? Perdeu o bonde. O bonde já passou. Entende? Oswaldo, faz favor. Não vou falar. Não vou falar a respeito dos cabelos, vamos deixar para Igor isso. Ele tem mais do que eu. Não, queria fazer um comentário para Lorela a respeito da reflexão, que talvez uma coisa que possa te ajudar muito é o balanço diário pessoal, para concentrar o foco e a atenção nos teus atos e justamente poder concentrar a reflexão na tua própria autocrítica. É uma forma de, fazendo o balanço diário, de poder encaminhar o processo da reflexão. Isso é uma sugestão só. É uma boa, sim. Sempre ajuda. Vê se vocês marcam isso aí, vamos em frente. Pode falar. Antitaxpsiquismo é aquela pessoa, por exemplo, que ela demora para expor o que ela quer. Você está entendendo? Então, tudo é devagar, quase parando, ou parando, quase andando. Então, ela não dinamiza o que faz. Quase sempre essa pessoa, ela tem uma hipotensão. Ela não tem hipertensão, ela tem uma hipotensão. Então, ela tem a pressão baixa, ela é mais devagar. Quase sempre essa pessoa não faz exercício físico. A tendência dela é ficar balofa, está entendendo? Pelancosa com o tempo. Então, tem que ver como é que o nível que as pessoas estão ali, o nível dela, o jeito dela. Tá. E a 83, antipsicomotricidade? Que pessoa Antipsicomotricidade é justamente o que eu estava falando. É uma pessoa que é da inatividade da vida sedentária. Ela é inerte. Ela não sai do lugar. Quer dizer, isso aí também é problemático, né? Hein? Antitrabalhismo, número 94. Antitrabalhismo. Isso aqui, deixa eu ver onde é que está. É o número 94. O antitrabalhismo é o seguinte, é uma pessoa do dolce far niente, da sombra e água fresca, que gosta de uma rede. Quando nós fomos fazer a entrada lá da nossa casa ali, um dos homens, na hora que eu fui entrando em casa, falou assim, ô doutor, tá o máximo, hein? Esses dois mastros aqui, ó, colocam uma ponta da rede aqui e a outra aqui. Vocês já viram que em todo esse processo aí do caminho da lógica pode estabelecer uma opção de rede mesmo de um lado para o outro, atravessada assim. Entende? De modo que esse é o antitrabalhismo. Eu falei assim, você pode falar isso à vontade, é o que eu desejaria ter uma rede aqui para dar para vocês, depois que vocês trabalharam tão bem, que estão uma obra-prima, essa cobertura e tal, mas começaram a rir. Né? Eu estava terminando a obra. Né? Assim, mas fala, Mariana. Professor, eu não entendi a 82. Pode me explicar? A 82, antiprotimia. Você vai falar sobre protimia, que você é especialista nisso, por favor. Fala. Cadê o micrófono? Ali, a nossa professora vai falar para você, que ela sabe tudo sobre protimia. A protimia não agora que deu bloqueio, é a serenidade, não é? E o que mais? Então a serenidade do trabalho, do trabalho. as coisas.
Então, a disposição, não é isso? É isso que é a protimia. Não, é o contrário. É o ativo. Igual tem o proativo, né? É o a pessoa ativo. proativa é que ela faz antes. Então, Timia é a pessoa dedicada, é a pessoa com autodisponibilidade, é uma pessoa equilibrada. Quem mais quer falar sobre protimia? Vocês querem falar por aí? Tem o verbete, protimia. Pois é, por isso que eu estou falando aí, é só pegar. Agora, depois, Mariana, você pega o verbete ali, ó, na enciclopédia, que tem tudo. O 2. Protimia, tem lá, tá certo? Depois vocês dão para ela ver o que é, com calma. Agora, quem é que está aí com o microfone agora? Tem mais alguém? Dá uma lida aí na protimia para a gente ver com calma, para esclarecer bem, porque ela está começando a estudar. Uma coisa, você foi ao laboratório? Não. Ainda vai? Amanhã. Então tá. Protimia é a mentalidade da pessoa, homem ou mulher, peculiar, específica, somente da consciência em si. Tema central, neutro. Agora, olha o resto. Olha o sinônimo: mentalidade, capacidade intelectiva, eutimia, intencionismo. Eutimia é um outro dos nomes que tem. A eutimia é o processo eutímico, quer dizer, é uma pessoa harmonizada consigo mesma. Ela sabe o que é que precisa. A protimia é isso. A eutimia, às vezes, é muito usada também. Entende? Agora, olha o que é o contrário aí. O antagonismo. O antiprotimia, a incapacidade intelectiva e a distimia, que é o mau humor, né? A distimia é o mau humor. Distímico é a doença do mau humor. Entende? Então, por exemplo, a pessoa protímica, ela está com disponibilidade, como eu estava falando. Ela está sempre aberta para as coisas, é alegre, é mais otimista, ela é mais extrovertida, ela tem mais abertismo consciencial, entendeu? Você, até o momento, tudo indica que você é assim. Nós queremos que você permaneça desse jeito e aumente. Esse é o caminho. Tá certo? Agora, quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Tudo jóia? Como é que nós estamos hoje com as questões? Tem muito recado hoje? Tem muito recado aí, Flávio? É? Tem mais uma pergunta? Eu vou dar aqui já para você, que hoje nós temos 13 verbetes para selecionar. Agora eu vou responder mais uma pergunta aqui. Os carteiros são trabalhadores que ficam expostos a todo tipo de adversidade do dia a dia nas ruas. O medo é o seu companheiro permanente. Como orientar de forma que possa melhorar essa situação e levá-los a ter uma melhor qualidade de vida? Olha, os carteiros são chamados estafetas. A coisa mais séria o maior inimigo dos carteiros atualmente são os cachorros. Então, uma coisa boa para mexer com cachorro é ter uma luva forte. Tem um carteiro que uma vez veio me falar nisso, eu dei uma luva para ele, essas luvas de operário, que aquilo ele pode mexer com o cachorro à vontade, sem problema. E esse nosso estafeta, ele entregava as cartas com bicicleta. Então eu falei com ele, você vai colocar no lugar da bicicleta um lugar com a luva. Qualquer coisa, você viu que tem um cachorro muito grande, pelo menos você já tem uma luva para poder se defender de alguma coisa que o cachorro acontecer. E outra coisa, ficar de olho em qualquer portão, muro, etc. tal, aonde tem cachorro. Né? Chega lá, está lá. Porque tem um monte de casa que tem o cachorro e não avisa que tem o cachorro. Tem uns cachorro que morde, né? Mas uma boa parte não tem. Agora, outra coisa é o seguinte, falar com os carteiros para aproveitar o trabalho que eles têm de andar de um lugar para outro para fazer exercício. Isso aí vai ajudar a saúde deles. Isso é importante também no caso. Outra coisa, eu, na minha infância, se não tivesse ido para trabalhar e pagar meus estudos, eu ia ser carteiro, estafeta de bicicleta. Eu escapei dessa quando eu ainda tinha 12 anos, foi entre os 12 e os 13 anos.
já iam comprar a bicicleta, etc. Então, eu mandei a carta lá, o bilhete para o Mário Palmieri, para mandar o meu enxoval, que era uma canastra com todo o material do enxoval, porque meu pai não podia pagar mais o internato. Aí ele mandou um bilhete rapidinho para meu pai. Manda o menino, que ele é bom de estudo. Ele vai trabalhar, e trabalhar comigo. E ele paga os estudos através disso, não tem problema. Aí ele me deu tudo. Nunca mais eu paguei nada, mas também trabalhei a vida inteira lá. Só lá dentro eu vivi 14 anos. Foi uma verdadeira casa para mim, valeu a pena. Agora, disso eu escapei de ser carteiro. Agora veja, eu estava com toda, vamos dizer, motivação para ser carteiro. Está entendendo? Que era uma saída, né? Lá pagava até bem para aquilo, do jeito que era. E outra coisa, eu conhecia todo mundo, conhecia a cidade toda, para mim era fácil. Então, era o máximo. Agora, eles queriam, porque eu já com 12 para 13 anos, tinha que dar um jeito, era o mais velho da família, tinha que ter um serviço. Eu já trabalhava desde os 5, entregava marmita. Depois, nesse entre-meio lá, eu vendi jornal na rua, fui jornaleiro, vendia cebola, laranja, e outras coisas mais assim com meu avô. Saía com uma espécie de um samburá grande, de lado assim, ó, ia levando. Vendia, então, vendia aquilo, vendia tudo e esvaziava. Eu ia depressa, enchia de novo, chegava lá. E eu tinha uma beirada de cada coisa daquela. Agora, a melhor coisa que tinha foi, quando eu comecei a vender jornal, que saiu uma notícia braba, por exemplo, aí, uns troços preparando para a guerra, aquele negócio todo, e eu vendia os jornais todos. Aquilo era o máximo. Entendeu? Era uma fortuna, entendeu? Com o jornal. Então, era o máximo. Agora, gente, então nós temos aí, eu respondi ao todo 20 perguntas hoje, e nós temos aí hoje os verbetes aí que a turma vai ler. Alô? As pontuações de hoje foram votos online, 18, perguntas respondidas via internet, 20 perguntas, assinatura no livro de presença, 49. Em seguida, nós teremos, após a votação, o recado do CAEC, da Sinvex e da Conscius. Então, pessoal, alô? Está ouvindo? Alô? Então, pessoal, a gente vai fazer a votação para terça-feira, dia 14. São 13 verbetes que temos para votar, que completaria até o verbete 1000. Então, temos aqui, ó, antagonismologia ambígua, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, banco de óleos, banco de ossos, consciência conscienciológica, estatística motivadora, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial e técnica da cesta. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou divulgando a imersão laboratorial teática do estado vibracional, dia 25 e 26 de outubro, com dinâmicas laboratoriais, dinâmica do estado vibracional, prática do cosmograma com ênfase no EV e debate técnico sobre o estado vibracional. Eu vou passar para vocês o folder. Vão ter 2 edições, a primeira dia 25 e 26 de outubro e a segunda dia 7 e 8 de fevereiro. Ok? Obrigada pela atenção. Posso ir passando o folder? Boa tarde a todos, pessoal. Eu gostaria de fazer o convite para vocês do curso Formação do Invexólogo. Nós convidamos aí todos os inversores, reciclantes, pesquisadores da Conscienciologia como um todo, né? Esse curso Formação do Invexólogo, ele é um curso novo da grade curricular. Eu gostaria de falar um pouco da aula 5, né? Nós vamos ter uma aula sobre dupla evolutiva nessa aula 5, e ela originou-se a partir de um congresso que nós fizemos no ano passado,
em que nós trouxemos algumas duplas da Cognópolis, né, para falar um pouco sobre os seus casos, né, dupla evolutiva de intelectuais, dupla evolutiva de empreendedores. Então, essa aula ela foi bem inspirada no contexto cotidiano nosso, tanto nas pessoas que estão procurando aumentar a sua produtividade, né, no contexto da dupla evolutiva. Esse curso de formação do Invexólogo, ele tem como pré-requisito teoria e prática da Invex, que é um curso mais relacionados à aplicação de uma técnica evolutiva. Fatores mesológicos que impedem a pessoa de aplicar uma técnica evolutiva, fatores intraconscienciais e interconscienciais que geralmente são dificultadores, aspectos que a pessoa tem que reciclar, né? E nós vamos ter uma turma de teoria e prática da Invex no sábado e domingo agora, né? Então, quem tiver interesse em participar, as pessoas que já fizeram o curso têm 75% de desconto. E o curso Formação do Invexólogo vai ser em janeiro, do dia 20 ao dia 24 de janeiro. Ok? Obrigado. Quero lembrar que no dia 1 e 2 de novembro, a Conce vai estar promovendo o curso com 5 cobaia voluntária. Nós fizemos uma dinâmica com a Unicim no sábado, foi um sucesso, foi muito positiva, nós tivemos 40 e poucas pessoas, e a gente está com a oportunidade agora de novamente, daqui a praticamente 15 dias, né, a gente participar de novo do Consim Cobaia. Quem quiser participar, entre em contato com a Consis, comigo, Luimara, tá ok? Obrigada. Ganhou, então, antagonismologia ambígua com 17 votos. A tertúlia amanhã, 12h30. Boa tarde, obrigada. Essa é a última. É a última.